Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo para este canal. E hoje eu vou falar sobre como conseguir experiência com crianças para vir ser au pair. É um requisito para vir para cá, para ser au pair, você precisa ter experiência com criança, obviamente, porque você vai trabalhar com crianças. Então hoje eu vou falar como você pode conseguir, lugares para você conseguir e como eu consegui as minhas. No momento eu estou em Ohio, numa cidade chamada Toledo, na versão brasileira, mas eles falam Toledo, e esse é o meu quarto. Estamos num Airbnb, e bem no centro da cidade. É incrível, tipo assim, depois eu vou fazer um vídeo só sobre como foi aqui em Ohio, e aí depois de 3 dias eu vou pra Michigan. Ai, gente, mas depois eu gravo tudo. Não sei se eu gravo de pé, sentada, acho que eu vou gravar de pé, enfim. Tá, eu fiz uma listinha com algumas opções e o que eu fiz. Então primeiro eu vou contar das minhas experiências e depois eu falo algumas outras opções. A lista. Tá, vamos lá. Pelo menos assim, eu vou falar sobre a minha agência. Eu acho que todas as agências, elas são mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou falar da minha, porque é a que eu tenho propriedade. Eu vim com a agência Cultural Care e na Cultural Care você precisa de 200 horas comprovadas com criança. O que são essas 200 horas comprovadas? Basicamente, você vai trabalhar e você vai ter que assinar um documento, que é tipo um documento que a própria Cultural Care te dá. Então você tem que assinar esse documento e aí uma outra pessoa tem que estar como testemunha. E ela fala sobre você, então ela coloca como você é trabalhando em grupo, como você, tipo, qual foi seu cuidado com as crianças, a experiência que ela vê de fora, basicamente. Então ela escreve sobre você, então ela coloca a informação pessoal dela, o número, e aí a Cultural Care liga pra essa pessoa pra ter certeza que você fez aquilo. Então, não minta. E se você mentir, comunica a pessoa pra pessoa falar a mesma coisa. Mentira, não falei essa parte. Não mintam, tá? Tem que ter experiência de verdade com criança. Tá. Ai, falei muito rápido, tô até cansada. Bom, você precisa ter essa experiência comprovada. E essa experiência não pode ser com familiares. Então não pode ser com irmão, não pode ser com pessoas da família, primo, tio, whatever. Não pode ser. Mas elas ajudam o seu perfil. Então, vamos lá. A minha primeira experiência que eu coloquei foi num buffet infantil. Então eu trabalhei numa festa. Eu trabalhei num buffet durante 1 ano. Então, assim que eu terminei o ensino médio, eu falei, eu vou tirar 1 ano pra correr atrás dos requisitos. E nisso, eu fui correr atrás das 200 horas num buffet infantil. O meu namorado e uns amigos dele já trabalhavam nesse buffet, então ele só me recomendou lá e eu comecei a trabalhar. Então, cada festa, ela tinha uma duração de mais ou menos 4 horas. Algumas 3, algumas 5, mas era sempre isso, mais ou menos 4 horas. Então, eu contei 4 horas e eu fui anotando todas as festas que eu trabalhei. Festa, data, tudo, pra ter tudo, tipo, bem certinho, pra eu conseguir calcular e não ter nenhuma mentira. Eu passar pra coordenadora lá, que mandava em tudo pra ela poder assinar e tudo mais. Ela já tinha até outro caso de uma au pair que também trabalhou lá pra conseguir as horas, então ela já sabia qual era o meu objetivo. Então, assim, eu trabalhei durante 1 ano. Aí, no outro ano, eu cheguei, fiz o cálculo, tudo bonitinho, ela assinou, eles ligaram, deu tudo certo. Então, a primeira coisa foi buffet infantil. No buffet, eu trabalhava com todas as idades. Então, tinha, tipo, bebê. Então, tinha bebê, tinha adolescente, tinha tudo. E você precisa trabalhar naquela parte de interação. Então, você tem que cuidar da comida e, sabe, tá ali atrás da criança. Não é muito uma coisa pessoal, porque são só 4 horinhas com a criança, mas são 4 horas em que você é responsável pela criança o tempo todo. Não pode usar celular, nem nada. Então é uma boa forma de você estar habituada a correr atrás de criança e tudo mais. Então foi bem legal ter experiência no buffet. E foi uma forma fácil. Então, tipo, eu ganhava um dinheirinho e já tava lá na festa ganhando minhas horas que eram necessárias. Tá, a minha segunda experiência comprovada com as crianças foi o balé. Eu comecei a fazer balé quando eu tinha 4 anos. E eu dancei, tipo, a minha vida inteira. Tipo, dos meus 4 até os meus 10. Aí dos 10 eu já fui pra ginástica rítmica até os 15. Dos 15 eu voltei pro balé, fiz até os meus 20. Então foi, tipo assim, a minha vida inteira dançando. Vida inteira. E aí, quando eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, eu comecei a ajudar a dar aula de balé. E eu tinha até minha própria turma, que era, tipo, GR Dance. Que era, tipo,
GR, que é ginástica rítmica, com balé, jazz e tudo mais, então eu consegui contar bastante horas. Então, todas as minhas aulas com os meus alunos, então eu coloquei as idades que eu tinha dado aula, quantidade de horas, a minha professora assinou pra mim, tipo, a minha professora, que também era minha chefe, depois ela assinou pra mim, tudo certinho, eles ligaram, ela confirmou, tudo belezinha. E essa foi a minha segunda experiência. Então, só no buffet eu já consegui as minhas 200 horas obrigatórias. Mas assim, 200 é o mínimo. Então, quanto mais horas você tiver com criança, mais forte o seu perfil vai ficar. E aí, com balé eu consegui bastante horas também. Então, nisso tudo, assim, não era muito, mas eu já tinha, tipo, umas 600 horas, por aí. Não sei, não lembro, eu tenho que olhar o arquivo. Mas aí veio o Plus. Eu fiz a minha inscrição na agência no começo de 2020. No começo de 2020, foi tipo, acho que em janeiro de 2020, antes da pandemia. Então eu ainda não tinha começado a dar aula de inglês, então eu não podia contar essa experiência. Mas eu tinha meu irmão. O meu irmão nasceu em 2016, ele tem 6 anos atualmente. E ele já tava, tipo assim, tinha 4 anos, quase 4 anos, ele tinha 3 e pouco. Então, tipo assim, eu sempre tava ali, sabe? Não que eu tenha cuidado, sempre que eu tava na escola, mas, tipo, eu tinha a experiência de ter criança em casa e eu ajudava a cuidar dele. Então, eu coloquei isso também no meu perfil. E isso me tornou IQ. IQ é quando você é qualificada pra cuidar de bebê. Então, eu era qualificada pra cuidar de bebê por conta do meu irmão. Não que eu tenha tido experiência no balé ou no buffet cuidando de bebê, mas por conta do meu irmão, eu consegui entrar numa categoria de bebê. Então, as horas com meu irmão também contaram, mas não como experiência comprovada. Foi só uma coisa a mais. E um plus muito bom, que inclusive fez a minha família me escolher. Depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas ter irmãos é uma coisa que te ajuda muito e faz você ter a experiência de verdade. Então, toda a minha experiência que eu considero, tipo assim, eu realmente sei cuidar de uma criança, sei como é viver com uma criança e tudo mais, foi pelo meu irmão. E agora, tipo, né, ano passado minha mãe teve uma outra neném, então foi só adicionando horas no meu perfil. Outra coisa que eu também poderia ter colocado no meu perfil, mas eu não coloquei porque eu fui preguiçosa, mas que teria me ajudado muito, foi a escola de inglês. Eu dei aula por 2 anos e eu dava aula também pra criança. Era mais adulto e adolescente, mas eu também dei aula pra criança, de 8 anos mais ou menos. Não lembro muito bem a idade, mas eles eram novinhos, assim, criança. Eu poderia ter adicionado no meu perfil mais horas. E se eu não tivesse sido preguiçosa, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria adicionado, porque teria ajudado o meu perfil. Meu perfil teria ficado muito mais forte. Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre o meu perfil. Eu vou fazer um tour pelo meu perfil pra vocês verem como tá. E eu mostro toda... como tá a referência, como são os arquivos e tudo mais. Mas, como eu fui professora de inglês, isso também teria contado bastante no meu perfil. E são muitas horas que eu trabalhei por 2 anos. Tá, agora outras formas que você também pode conseguir as suas horas com as crianças. Você pode trabalhar em creche. Tem muita creche que você consegue ser voluntário, em que você não vai receber nada, mas algumas até pagam, claro, mas assim, geralmente por você não ser formado em pedagogia ou ser formado em algo, você consegue ser voluntária lá. Gente, experiência. Você realmente precisa saber cuidar de criança e lidar com as crianças. Então, ser voluntária é uma boa ideia, é uma boa forma de conseguir suas horas. A forma que eu digo que seria mais fácil e a mais similar ao au pair seria babá, ser uma babá, real. Pega uma amiga sua e cuida do filho dela por um dia, por uma semana, por um mês, consegue as horas e pede pra ela assinar pra você, que aí você vai ter realmente uma experiência fora da sua família. Babá é uma muito boa, e tipo, tem muita menina que consegue experiência como babá. Professora de alguma coisa. Se você sabe ensinar alguma coisa, você consegue dar aula disso e você consegue já ter a experiência de ensinar uma criança. Então, ser professora ajuda muito. Você também pode ser, tipo assim, orfanato, sabe? E, tipo, em orfanato ou na igreja, naqueles grupos de, tipo, catequese ou... Independente da sua religião, você vai lá na igreja e sempre tem um grupo de crianças, você vai lá e ajuda, pede pra ajudar, eles sempre aceitam, tipo assim, nunca é demais, né, nesses lugares, então eles vão ficar muito felizes de você ir lá e você já vai ter experiência também com as crianças. Orfanato, como eu tinha dito, é muito bom também, você consegue ser voluntário e a maioria deles aceitam. Não sei como é a sua profissão, mas talvez em algum hospital ou algo assim, dá pra você
dá pra você também tentar. E é isso. Não consigo pensar em nenhum outro. Eu acho que assim, essas são as formas mais fáceis e mais comuns de conseguir as horas. E eu acho que assim, babá pra mim é a melhor dessas opções, porque é a que chega mais perto do que você realmente vai fazer aqui. Pra mim, a minha melhor, que não era contabilizada, é a do meu irmão. Por quê? Do meu irmão, da minha irmã, porque eu realmente tinha experiência de viver com criança, saber como é grito, choro, manha, birra, tudo, tipo, na hora de comer, como é difícil e tudo mais. Então, essa foi a minha melhor experiência, que eu realmente falei, ó, isso é a que mais me dá uma bagagem, que foi essa. Mas todas as outras também me ajudaram muito e foram as que contaram, né? O balé, o buffet, a escola. Mas é isso, gente. Foi um vídeo curto, rápido, só pra falar das minhas experiências, pra ajudar quem quer começar a correr atrás e por onde você tem que começar. São muitas horas, então se você tá querendo começar o processo ou você já tá no processo, quanto mais horas você adicionar seu perfil, melhor. E quanto antes, melhor, que você já vai ter tudo preparadinho, bonitinho. Qualquer experiência é experiência e você precisa de alguém pra ensinar pra você. Então um chefe, uma amiga, algo assim. Principalmente assim, se sua amiga já tem filho, cuida do filho dela. Pergunta, né, se você pode ajudar. Tenta cuidar, tenta de verdade. Vai te dar uma boa experiência. Mas é isso. Se vocês souberem mais alguma forma de conseguir experiência com crianças, deixem aqui nos comentários. Vamos ajudar a nossa rede de coleguinhas que querem ser au pairs. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e tchau!